Eu agora passava a palavra ao professor Francisco José Peixoto, que é do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, portanto, o ISPA, como é conhecido frequentemente entre nós, onde leciona as disciplinas na área da Psicologia da Educação e métodos de investigação. É doutorado em Psicologia pela Universidade do Minho, é editor associado do European Journal of Psychology of Education, que é a única publicação portuguesa indexada no Social Sciences Citation Index da Web of Knowledge. É também membro do staff da revista Análise Psicológica, diretor associado da revista Psicologia e, portanto, membro de conselhos editoriais de numerosíssimas revistas, portanto, estrangeiras, internacionais. Portanto, passar-lhe a palavra ao professor Peixoto, com muito gosto. Ok, muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite à professora Anabela Gardim e à Universidade da Beira Interior para estar presente nesta conferência, que tem sido muito enriquecedora. Manifestar também o prazer por estar aqui enquanto beirão de nascença e, portanto, estar no Estado da Beira Interior, portanto, é também, obviamente, um motivo de regozijo. E também dizer, digamos que sinto um bocadinho um peixe fora d'água, porque, digamos, não é propriamente a minha área, portanto, a bibliometria, portanto, mas, de qualquer maneira, de facto, foi muito enriquecedor, portanto, esta manhã, portanto, em que estive a presenciar as comunicações. Quando pediram, portanto, para falar acerca do European Journal of Psychology of Education, eu pensei, basicamente, fazer um pouco aquilo que é a história desta revista, que aparece, de facto, na Web of Knowledge como sendo portuguesa, e eu já vou explicar um bocadinho, portanto, a história desta revista ser portuguesa. Fui buscar, já agora, para uma pequena história, eu fui buscar, portanto, o meu primeiro número da revista e dei-me conta, de facto, do quanto o preço das coisas encareceram, portanto, nestes 27 anos, portanto, que a revista tem, porque eu paguei, na altura, 1.400 escudos pela assinatura de um ano, portanto, o equivalente mais ou menos a 7 euros, portanto, na moeda atual. E atualmente, se quiser pagar, portanto, por um artigo, por exemplo, desta mesma revista, na Springer, pagam 35 euros, um simples artigo. Não é? Portanto, a diferença, digamos assim, entre aquilo que implica, portanto, uma assinatura de uma revista anualmente, portanto, e aquilo que custa, de facto, um simples artigo desta mesma revista. Esta revista... Desculpem, estou um bocadinho... ok. Esta revista nasce de um conjunto de, digamos, de personalidades, portanto, que na altura consideraram que era importante, de facto, haver, portanto, uma revista na área da psicologia da educação, portanto, que era importante, portanto, que houvesse uma revista europeia que refletisse aquilo que é um pouco, ou que seria um pouco o pensamento sobre a psicologia da educação, em que envolveu, portanto, o professor Frederico Pereira, que na altura, portanto, diretor do ISPA, e que, de facto, com a sua visão estratégica, conseguiu perceber, portanto, a importância de uma demanda desta envergadura. O professor Michel Gilly, da Universidade de Provence, o professor Augusto Palmonari, da Universidade de Bolonha, o professor Rainer Silbereisen, da Universidade Técnica de Berlim, a professora Anneli Perret-Clermont, da Universidade de Neuchâtel, e o professor Peter Robinson, da Universidade de Bristol. E que, digamos que foram, de facto, portanto, o professor Michel Gilly, portanto, o primeiro editor-chefe da revista, e os restantes, portanto, como editores associados. E digamos que estas diferentes instituições foram aquelas que deram início, de facto, à revista. E, portanto, se bem que aqui seja um pouco uma mistura de instituições e personalidades, porque, em alguns casos, com o desaparecimento das pessoas, portanto, as próprias instituições deixaram de estar envolvidas no projeto. Aconteceu isso, por exemplo, com a Universidade de Provence, portanto, com a saída do professor Michel Gilly, portanto, a Universidade de Provence deixou de estar presente na revista, portanto, e neste momento nenhum dos editores associados é de lá.
Aconteceu isso, portanto, com o professor Silva Rasen, que entretanto também já não está na Universidade Técnica de Berlim, portanto está em Iena, portanto, portanto, de qualquer modo, a Universidade Técnica de Berlim, portanto, com a saída dele, também deixou de estar, digamos, no corpo editorial da revista, e a própria Universidade de Bristol, portanto, em que o professor Peter Robinson também já, portanto, também com a saída dele, saiu também. Digamos que se manteve de lá para cá, portanto, o ISPA, a Universidade de Bolonha e a Universidade de Neuchâtel. Aliás, a professora Anélie Perret-Clermont é a única que está desde a fundação da revista até hoje, portanto, como editora associada desta mesma revista. E nesta altura, a revista, digamos, surge precisamente, como eu comecei por dizer, por tentar preencher esta lacuna na área da psicologia da educação, com estas diferentes escolas envolvidas, e em que o ISPA, portanto, assumiu o papel de produtor, portanto, de quem publicava, digamos assim, a revista. Portanto, digamos, é esse o papel do ISPA na altura do início da revista. Portanto, responsável por toda a parte da produção e que se vai manter assim até 2010, portanto, a altura em que, de facto, as coisas se modificam. E, exatamente, portanto, em termos de género, portanto, ela é uma revista europeia exatamente porque envolve, portanto, um conjunto de instituições, ou melhor dizendo, de universidades europeias, e é esse também o espírito que, por exemplo, está presente neste mesmo editorial, portanto, a ideia de dar visibilidade àquilo que é a produção científica em psicologia da educação desenvolvida na Europa. E depois é, de facto, uma revista na área da psicologia da educação. Aliás, é o único campo em que aparece classificada na Web of Knowledge, é exatamente, portanto, o campo da psicologia da educação. Portanto, não aparece em psicologia, portanto, não aparece em psicologia do desenvolvimento, não aparece em educação, por exemplo. Isso eventualmente, pode ser, de facto, uma lacuna também em termos daquilo que pode ser o desenvolvimento da própria revista. É atualmente, portanto, uma revista que publica exclusivamente em inglês, mas, como vocês veem, portanto, o próprio editorial, na altura, é escrito em francês, e no início da revista começa por ser exatamente uma revista bilingue, isto é, que aceita artigos em francês e em inglês, provavelmente também porque, de facto, digamos, no corpo editorial da revista está presente, ou estão presentes, muitos académicos franceses, e, portanto, digamos que na altura exercem uma pressão grande para a publicação também em língua francesa. Eu sublinhei, portanto, algumas partes do editorial porque achei, portanto, que era importante, portanto, nomeadamente, portanto, a ideia, de facto, esta ideia da centralidade da psicologia da educação, a ideia do debate em torno aliás, em termos da psicologia da educação, os anos 80 são, de facto, uns anos que são marcados por este debate, tanto em termos da própria intervenção da psicologia da educação, como da própria investigação em psicologia da educação, e o papel da psicologia da educação dentro do espaço mais lato das ciências da educação, e, portanto, o próprio editorial, digamos, foca isso, portanto, e foca exatamente, portanto, também um pouco aquilo que são as posições dos editores nessa altura, mas também afirmando, obviamente, que a revista estará ao serviço deste mesmo debate. E, portanto, e como eu disse, portanto, de facto, começa por afirmar esta dupla língua, portanto, de publicação, portanto, o francês e o inglês. Bom, em 1991, digamos, dá-se uma primeira mudança importante em termos da revista. Bom, para além dos aspectos gráficos que mudam, portanto, digamos, em cima estão as capas dos primeiros números e em baixo estão os números, portanto, a partir de 1991, portanto, as capas passam a ser diferentes. Também dizer que esta revista teve sempre como tradição, até para relativamente pouco tempo, a edição de números especiais temáticos. Portanto, isto é, havia normalmente pelo menos um número por ano que era um número temático
proposto ou não, porque, digamos, havia dois possíveis, havia, portanto, os números organizados por convite e os números, portanto, em que eram os próprios organizadores que podiam e podem propor, portanto, números especiais. E 91 marca também, portanto, a mudança em termos da língua de publicação, isto é, deixam-se publicar artigos em francês e passam, que aliás também eram já diminutos nessa altura, portanto havia 1 ou 2 artigos por número, digamos assim, em francês, portanto, digamos que a maioria de facto era em inglês, e a revista passa a aceitar exclusivamente artigos em língua inglesa. 93 é o ano em que a revista adere portanto, à ISI, portanto, e que passa, digamos, a estar indexada na Web of Knowledge. 2001 é outro ano importante porque é o ano da mudança do editor-chefe, em que o professor Miguel Gili deixa de ser, de facto, o editor-chefe da revista e passa a ser, portanto, o professor Félix Carugati, da Universidade de Bolonha, e que se mantém até hoje, como editor-chefe desta revista, e com uma equipa em Bolonha, digamos assim, que é responsável, maioritariamente, por todo o processo de revisão científica, etc., da revista. E é também, a altura em que se começa a dar um início de aproximação à Springer, tentando, de facto, negociar com a Springer, a forma como se poderia a Springer passar a publicar a revista. E, finalmente, em 2009, 2010, o acordo com a Springer, em que, de facto, a revista passa a ser publicada por essa editora. E aqui, provavelmente, também a razão de que a revista vai deixar de ser considerada como sendo uma revista portuguesa. Aliás, nomeadamente, na SCOP já não é portuguesa, já é holandesa, porque a sede, digamos, de quem publica, neste momento está na Holanda e, portanto, provavelmente também no Web of Knowledge, muito rapidamente, vai deixar de ser considerada portuguesa e passar a ser considerada como sendo holandesa. Bom, esta mudança, digamos, de passagem para a Springer, porque obviamente o ISPA, enquanto responsável pela publicação, não tem as mesmas armas que tem uma grande editora, que seja em termos da própria divulgação da revista, e já iremos ver isso, seja no próprio trabalho de promoção que pode ser feito relativamente à revista. E se nós repararmos, digamos, se repararem ali, o número de artigos recebidos, que andava normalmente à volta dos 50, 100, ali há um ligeiro incremento em 2008 e 2009, uma altura em que o ISPA, digamos, embora de forma muito embrionária e, digamos, não muito eficaz, tenta pôr a revista online, com acesso online, etc., mas, de facto, dispara grandemente a partir do momento em que a Springer assume isso e passa, digamos, a estar todo um processo de submissão online que faz com que a quantidade de artigos recebidos passe de facto a ser incrementada. Aliás, eu devia ter aqui antes, exatamente, troquei os slides, porque se repararmos para o fator de impacto que a revista tem, o fator de impacto não é de facto muito grande, tem andado tradicionalmente, tirando em 2001, 2002, em que andou na ordem dos 0.9, 0.8, mas normalmente anda ali à volta do 0.5, vai subindo um bocadinho, desce um bocadinho, mas digamos que é normalmente aquilo que acontece. Provavelmente também porque, se repararmos para as taxas de rejeição, tirando o ano de 2010, que de facto foi um ano com uma taxa de rejeição muito elevada, também normalmente as taxas de rejeição não são muito grandes, anda na ordem dos 50%. Neste momento, obviamente, como os artigos recebidos são mais, a taxa de rejeição tem tendência também a aumentar. Também a quantidade de artigos publicados tem-se mantido genericamente
entre os 30, 40, portanto, ali à volta dos 35, mais ou menos, excetuando este ano que, pelo facto de haver demasiados artigos para serem publicados, se tomou a decisão, de facto, de fazer, de publicar um grande número. Um exemplo, exatamente este número que tem, de facto, uma quantidade muito grande, eu diria demasiada, de artigos, porque obviamente, se pensarmos em termos de fator de impacto, os próximos anos irão ressentir-se o fator de impacto, portanto, teremos de baixar claramente o fator de impacto, porque obviamente publicámos muito mais artigos do que aquilo que devíamos ter feito, mas pronto. Mas eventualmente podemos ganhar, digamos, no médio e longo prazo, espero eu. Mais um exemplo também em como o trabalho que neste caso é desenvolvido pela editora acaba por ter ganhos, porque se repararem, a partir de 2010, as citações que a revista foi recebendo foi também aumentando. Se compararmos, por exemplo, as bases em que a revista estava indexada em 2007 com as bases em que neste momento está indexada, houve de facto um incremento que não tem rigorosamente nada a ver. Portanto, há de facto um conjunto muito maior de bases em que a revista está presente. Bom, futuro para a revista, digamos que, bom, houve aqui uma fase de transição em que envolveu negociações complicadas, nomeadamente entre os editores associados, digamos assim, e o ISPA, e eu, digamos, estava um bocadinho numa posição de Martim Muniz, portanto, ali, enquanto editor associado, por um lado, e depois, por outro lado, na posição de pertencer também ao ISPA, e, portanto, houve ali algumas negociações, portanto, que foram um bocadinho complicadas, e, digamos, a forma de se tentar resolver a questão, nomeadamente, de quem é que nomeia os editores associados e quem é que o editor-chefe é sempre nomeado pelos editores associados. Portanto, a questão crucial era como é que chegamos aos editores associados, e para isso, portanto, digamos, a forma que se pensou e que, digamos, que já se concretizou este ano foi exatamente de constituir uma fundação, portanto, a chamada Fundação EJPE, em que neste momento são membros todos os editores associados e que, obviamente, depois poderão cooptar novos membros. Do meu ponto de vista, não será, se calhar, a melhor estratégia. Aliás, eu concordo com aquilo que o professor Luís Vicente, portanto, referiu. Isto é, eu, de facto, eu penso que revistas que têm por trás associações, portanto, têm um potencial, penso eu, maior do que propriamente, digamos, outro tipo de organização. E, portanto, do meu ponto de vista, se calhar faria mais sentido, portanto, uma associação, e convém também dizer que no início da revista houve algumas aproximações à EARLI, portanto, a European Association for Research on Learning and Instruction, mas que depois, com a aproximação da EARLI a Elsevier, portanto, e a criação das várias revistas que têm neste momento, portanto, digamos, isso acabou por segurar e, portanto, acabou por não haver, de facto, essa aproximação. Mas, portanto, do meu ponto de vista, se calhar, a opção associação seria, portanto, algo mais potencialmente, com maior potencial de desenvolvimento. A segunda questão, que tem a ver com o problema dos revisores e, digamos, a questão da escolha dos revisores, em que num sistema deste tipo, em que, digamos, em que não há, por exemplo, uma associação por trás que sustente a questão de quem faz as revisões, acabamos por estar sistematicamente a sobrecarregar as mesmas pessoas com pedidos de revisão, o que obviamente leva a que muitas vezes levemos sistemáticas negas, digamos assim. Só para dar um exemplo, um artigo que eu tinha nas minhas mãos para enviar para revisão, eu cheguei, portanto, a convidar 13 pessoas diferentes e todas respondiam que não. Portanto, e às vezes fica complicado, de facto, de conseguir encontrar um revisor para encontrar aquele, para a revisão dos artigos, nomeadamente quando, por exemplo, a Elsevier oferece, por exemplo, o acesso às Scopus gratuitamente durante 30 dias para quem revê, por exemplo, os artigos. Ou seja, há, digamos, algumas benesses, portanto, nestes processos de revisão que nós, por enquanto, não temos e, portanto, que, se calhar,
vamos ter que pensar, portanto, como é que de facto... Porque a questão da revisão por pares altruística e portanto, que é óbvio que não é totalmente altruística, mas digamos, provavelmente a pessoa que revê os artigos também tem outros ganhos nesse processo. Digamos que só por si provavelmente não chega para conseguir manter, portanto, a qualidade de uma revista. E, portanto, eu ficava por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.